Continuando o nosso caminhar no estudo da primeira carta de Pedro, que você tem à sua disposição nos nossos canais, nós vamos nessa oportunidade estar trabalhando a primeira frase do que consta na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: buscando o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A primeira coisa que me chama a atenção é investigando atentamente, essa é a preocupação que está aqui neste versículo. Houve, na verdade, uma busca intensa feita, antes de tudo, através do próprio ofício do profeta, através de suas profecias que eram divinamente inspiradas, mas também em sua inquirição particular, quando procuravam entender as palavras com uma maior magnitude daquilo que estava envolvido em sua missão. Porque o profeta trazia aquilo que Deus mandava, mas ele mesmo muitas vezes não compreendia aquilo que ele estava trazendo. Ele sabia que Deus mandou dizer, ponto. Mas ele também ficava lá perquirindo na sua cabeça, perguntando-se o que efetivamente aquilo significaria. Ora, isto significa que eles estavam buscando a ocasião para poder entender e poder trazer a sua mensagem, mas como é que isso aconteceria? Esta expressão, a ocasião, pode referir-se a uma pessoa que estava envolvida nas profecias. Quem seria o Messias? Quando ele haveria de vir? Quais circunstâncias acompanhariam o seu aparecimento? E outras perguntas. Também pode se referir a algo indefinido. Qual a importância e o real significado disto que eu estou, como profeta, trazendo? Circunstâncias oportunas, que é a ideia que está no texto. Qual seria o período da história? Quão perto ou quão longe estão essa promessa, essa notícia profética que estava sendo trazido? Que principalmente a notícia messiânica. Quando é que isso se cumpriria? Quando o Messias seria crucificado e glorificado? Inquiriram eles acerca dos tempos e estações que o Pai mantém para a sua exclusiva autoridade. Isso nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ora, os profetas queriam saber mais as condições, as circunstâncias que acompanhariam a época da vinda do Messias e todas aquelas coisas que estariam acontecendo na vida do Messias. Os profetas queriam saber algo sobre quando deveriam esperar o Messias, mas também queriam saber alguma coisa acerca das condições desse tempo, por isso que eles perquiriam, eles faziam perguntas. Uma outra ideia que está no versículo são indicadas. Havia uma indicação contínua através da sucessão dos profetas a cada geração, até que houve um real cumprimento de suas profecias dentro do espaço e do tempo.
E esses profetas, eles olhavam para o futuro dessas informações que eles estavam trazendo, mas esse futuro eles não alcançaram. Ora, a Bíblia diz, e o próprio versículo estabelece, que foi pelo Espírito de Cristo. Essas palavras apontam para o Espírito de Deus e não para o próprio Cristo em alguma manifestação pré-encarnada. É chamado dessa forma porque as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias serviam de uma espécie de precursoras e testemunhas. No Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo porque ele atua no mundo de uma forma a mostrar aquilo que é o próprio Cristo como seu representante e glorificador. Os escritores do Novo Testamento identificam o Espírito de Cristo como o elevadíssimo Deus, Yahvé, porquanto ele era o Espírito que inspirou os profetas. E após a ascensão de Cristo, ele é quem inspira a todos quantos confiam no mesmo Cristo sobre o qual ele anteriormente profetizara. Nisso fica demonstrada a unidade entre o Antigo e o Novo Pactos, o Antigo e o Novo Testamento, porquanto um único Espírito inspirador opera em ambos, e em ambos o mesmo Cristo é o Salvador apontado. Na perspectiva da unidade das Escrituras em Cristo, é preciso estar conscientes das relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Em primeiro lugar, é evidente que o próprio Novo Testamento reconhece o Antigo Testamento como palavra de Deus e, por conseguinte, admite a autoridade das Sagradas Escrituras do povo judeu. Reconhece-as implicitamente quando usa a mesma linguagem e frequentemente alude a trechos dessas escrituras. Reconhece-os implicitamente porque cita muitas partes servindo-se delas para argumentar. É constante no Novo Testamento a citação de trechos do Antigo Testamento para fundamentar aquilo que está sendo colocado no Novo Testamento. Uma argumentação baseada nos textos do Antigo Testamento reveste-se assim, no Novo Testamento, de um valor decisivo, superior ao de raciocínios simplesmente humanos. No quarto evangelho, a esse propósito, Jesus declara que a Escritura não pode ser anulada. Vejamos o que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 35 e 36, diz o seguinte: se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, tu blasfemas porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Paulo especifica de modo particular que a revelação do Antigo Testamento continuava a valer para nós, que somos os cristãos. Ele afirma em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz assim: porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para o nosso ensino foram escritas, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo amplia essa linha de raciocínio porque ele, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, ele diz assim:
Ora, todas essas coisas eles aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins do século está chegando. Além disso, afirmamos que a raiz do cristianismo encontra-se no Antigo Testamento e sempre se nutre dessa raiz. A outra expressão, que neles estava, né, diz o seguinte: o Espírito de Cristo habitava neles. Foi como agora habita em nós. Ele, o Espírito de Cristo, ele os inspirava. E essa inspiração lhes dava o desejo de conhecerem a Cristo. E agora ele habita em nós com o mesmo propósito. Isso já tratamos num estudo que fizemos ainda da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que você pode conferir lá também. No Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, nós encontramos o seguinte: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que dele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. No mundo, o Espírito de Deus tem a mesma função, mostrar aos homens a importância de Cristo em seu ofício de Salvador, mas também o seu ofício de juiz. Em João ainda, no mesmo capítulo 16, versículo 7, nós vamos encontrar o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Ora, quais são essas glórias que o seguiram? Está em foco, sobretudo, a ressurreição, mas incluindo a subsequente ascensão e glorificação de Cristo. O sermão de Pedro em Atos 2, 25 e seguintes nos diz que ele foi ressuscitado por Deus. Vejamos aí um trecho que está no versículo 31, quando ele afirma o seguinte: ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. E disse isso tendo sido exaltado à mão direita de Deus. Vejamos o versículo 33, que diz o seguinte: portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo sido recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ora, Jesus Cristo havia dito que ele precisaria voltar ao Pai para que o Espírito fosse dado a todos nós. E ainda nos versículos 34 a 36, ali se aguarda a derrota de todos os seus inimigos. Veja o que diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso foi dito a fim de que, eventualmente, seja o Senhor de todos. E ele diz isso no versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor
e Cristo. As glórias que se seguiram, portanto, devem incluir a ideia da glória que sua morte e ressurreição trazem até nós devido à possessão da salvação, ou voltando-se para a salvação. Portanto, a palavra glórias, no plural, indica os vários estágios sucessivos de glória que acompanham o triunfo de Cristo. O presente versículo ensina, por indicação direta, as seguintes coisas. Primeira, os gentios não eram apenas um pensamento tardio, mas ocupavam também a posição central, junto com os judeus, no plano redentor de Deus. Segundo, Deus não é alguma força arbitrária que age caprichosamente. Terceiro, o poder de Deus é salvador e benigno, contanto que os homens assim o acolham. Quarto, a unidade da tradição profética mostra o alvo comum das grandes profecias do Antigo Testamento. Pedro não entra em detalhes acerca da profundidade do entendimento dos profetas do Antigo Testamento, mas luta em prol do discernimento messiânico das suas profecias, sem importar sua exatidão ou inexatidão. Pedro defende a inspiração profética. A verdade vem por inspiração, onde subitamente o profeta é invadido por pensamentos que choviam sobre ele torrencialmente. Os sofrimentos de Cristo, então, refere-se ao sofrimento que está em foco, os sofrimentos no corpo, a sua igreja. A igreja está destinada ao sofrimento também, da mesma forma como Cristo foi destinado ao sofrimento. Porque a igreja é o corpo visível de Cristo. Assim, estariam diretamente em vista os sofrimentos dos cristãos. Nós não gostamos muito desta ideia, mas participamos dos sofrimentos de Cristo, conforme Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. As circunstâncias adequadas inquiridas pelos profetas também nos levam a entender que o desafio de sermos cristãos não nos isenta de sofrimentos, vez que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Tal fato não deve nos desanimar à vista da glória que nos está proposta, não somente nesta vida, mas especialmente no fato de que participaremos da glória eterna que o mesmo Jesus Cristo nos prometeu. Embora seja difícil para nós essa ideia de sofrimento, mas nós somos coparticipantes dos sofrimentos que ainda restam. E restam dentro dessa perspectiva daquilo que Cristo fez por nós, na certeza de que a vitória final está garantida em nós. Então, os momentos passageiros são pouco diante da glória daquilo que nos está reservado. Venha para esse caminhar consciente, venha para esse caminhar onde temos muito a aprender da parte de Deus. Deus abençoe.